Olá, crianças, tudo bem? Como vocês estão? Então, finalizando nossa semana, nós chegamos na sexta-feira, dia 9/4, iniciando hoje com a aula de matemática. 9. Sofia fez um lindo desenho de uma paisagem. Veja. Então, aqui nós temos o desenho que a menina fez. Ela fez uma igreja, um cachorro, um avião, um pássaro, o sol, as nuvens. Aí a perguntinha do exercício é o seguinte, ó. Escreva a localização, o local dos seguintes elementos da imagem. Como assim, ó? O primeiro já está feito. Por exemplo, A. Avião B2. Então, aqui não está o avião, ó. Ele está no B2. Vou fazer o próximo, ó. Letrinha B, casa. Eu falei igreja, né? Mas aqui tá como casa. Então, ó, casa está no C4. Venho aqui e anoto C4. A árvore, ó. Aonde está a árvore, ó? No D3. Venho aqui e anoto D3. 10. Na barraca de sorvete, as crianças podiam escolher entre 6 sabores: abacaxi, creme, limão, uva, nata e ameixa. E 3 opções de cobertura: caramelo, chocolate e morango. Quantas combinações de sorvetes poderiam escolher? Tem 2 opções de fazer. Ou nós podemos fazer o desenho ou fazer a conta. Para quem não sabe por onde começar, o desenho é mais fácil, ó. Não são 6 sabores de sorvete? Desenha ou escreve aqui, ó, abacaxi, creme. Deixa eu deixar pronto já, fica mais fácil. Ó, então já deixei pronto para vocês. Anotei aqui, ó, os sabores de sorvetes, recapitulando, ó, abacaxi, creme, limão, uva, nata e ameixa. E os sabores das coberturas, caramelo, chocolate e morango. A pergunta é: de quantas formas diferentes ela pode fazer a combinação de sorvete com coberturas? Por exemplo, ó, abacaxi, ela pode tomar com caramelo, com chocolate ou com morango. Já deu 3, não é? Aí você vem aqui e anota 3. O creme pode ser com caramelo, pode ser com chocolate e pode ser com morango. Então, ó, mais 3. E por aí vai. Vocês vão fazer isso com todos os sabores. Tudo bem? A hora que terminar, soma tudo ou multiplica. Tem que dar o mesmo resultado. Qualquer dúvida é só me perguntar, tá bom, pessoal? Que eu tô por aqui, eu ajudo vocês. Já virei a folha. Então, ó, vocês podem resolver o problema aqui nesse espaço, tudo bem? No exemplo, eu fiz lá embaixo na folha, mas vocês podem estar usando este espaço. Então, vamos lá agora para ciências. Estações do ano. Durante um ano, também ocorre um dos mais importantes ciclos da natureza: estações do ano. Vamos lembrar quais são as estações do ano mesmo? Quem lembra? São 4, né? Primavera, verão, outono e inverno. 4 estações. No Brasil, das datas das estações são. Então, ó, o verão é de 21 de dezembro a 20 de março. Outono, 21 de março a 20 de junho. Inverno, 21 de junho a 20 de setembro. E a primavera, 21 de setembro a 20 de dezembro. Então, isso daqui não muda nunca, tá bom? Então, nós estamos no mês de abril. Se eu perguntar para vocês em que estação do ano nós estamos, o que vocês me responderiam? Eu consigo saber só olhando aqui, né? Esse esquema. Então, ó, se o outono começou em 21 de março e só vai terminar em junho, abril tá aqui nesse meinho, né? Então, nós estamos hoje na estação do ano chamada
outono. Então, aqui nós temos um esqueminha, tá? Eu sei que tá um pouco difícil para enxergar porque o Xerox é preto e branco. Aqui, ó, está o planeta Terra e aqui está o Sol. Então, ó, como que acontece as estações do ano? Embora nós não percebamos, durante o ano todo, a Terra, ela faz um movimento em volta do Sol. Então, há épocas do ano, como no verão, por exemplo, a Terra, ela se aproxima um pouco mais do Sol, tá? Aqui no exemplo não mostra, mas é assim que acontece. E no inverno e no outono, ela se afasta um pouco mais. Então, por isso que as estações do ano ocorrem de formas diferentes. No verão, a gente não sente muito calor e no inverno não é mais frio. É por conta disso, por conta dessa proximidade ou essa longevidade do Sol. Tudo bem? Os raios solares atingem a Terra de forma diferente. Então, conforme os raios do Sol atingem a Terra, é onde se dá as estações do ano. É possível perceber as estações do ano observando o Sol. Ele surge no horizonte próximo à direção cardial leste, porém sua posição real varia durante o ano. De fato, o Sol só aparecerá no leste no início do outono e da primavera, quando ele ilumina a Terra igualmente. Então, lembra que aliás, provavelmente vocês já estudaram lá no primeiro aninho, lá no segundo aninho, as direções cardeais. O local onde o Sol nasce é o leste. Como que eu faço para saber? De manhãzinha eu vou lá e olho para onde o Sol está nascendo. Aquela direção é o leste. Atrás de você vai ser onde o Sol vai se pôr no final da tarde. A diferença, aqui está errada essa palavra, tá? Tem um i aqui que saiu a mais. A diferença, com C cedilha, de iluminação ocorre porque a Terra gira um pouco inclinada, um pouco de ladinho, em relação à sua órbita. E essa característica é responsável pela ocorrência das estações do ano. É por isso também que as estações não são as mesmas no hemisfério norte e no hemisfério sul. Enquanto é verão no norte do planeta, é inverno no sul. Então, para vocês entenderem isso daqui mais claramente, tem uma sugestão de um videozinho aqui para vocês assistirem, tá bom? Tá bem explicadinho, vocês vão conseguir compreender melhor. O movimento da Lua. O movimento da Lua ao redor da Terra se chama revolução. E completar uma volta, ou seja, um ciclo da Lua, a Lua demora cerca de 29 dias e 12 horas. Então, aqui ficou um pouco confuso, ó. Vou recapitular. O movimento da Lua ao redor da Terra, né? Porque a Lua também está sempre girando, sempre em rotação. É chamado de revolução. E para ela dar essa volta completa, leva 29 dias e 12 horas, quase um mês, né? O mês tem em torno de 30 a 31 dias. Durante esse trajeto, o formato da Lua, a forma que ela se parece, o formato da Lua parece variar no céu. Há período em que a vemos bem redonda a brilhar, e em outros ela parece desaparecer. Na verdade, a Lua apresenta sempre o mesmo formato, então a Lua não muda nunca, ok? Ela é sempre redonda, ela não muda. Mas temos a impressão de que ela muda porque, em alguns momentos, a Terra faz sombra em sua superfície. Se a Lua tivesse brilho próprio, isso não aconteceria. Então, às vezes, a Terra fica alinhada com o Sol e faz uma sombra na Lua. Por isso, nós temos as fases da Lua. A Lua não possui luz própria, tudo bem? Aquela luz que a gente vê dela é o reflexo do Sol, tá? Embora à noite nós não tenhamos Sol, lá no espaço não existe isso, noite e dia, né? Lá não existe.
Então, o reflexo do Sol, a luz solar, bate na Lua e acaba iluminando o nosso planeta. De acordo com a apresentação da Lua no céu, podemos identificar 4 momentos principais, que são as fases. Então, quais são as fases da Lua? Lua nova, Lua crescente, Lua cheia e Lua minguante. Observe como essas fases ocorrem dia a dia. Então, aqui nós temos um calendário lunar. Em casa, provavelmente vocês devem ter também. A maioria dos calendários, aquele que a gente cola na geladeira, o calendário de parede, aquele de papel, embaixo dos dias dos meses, lá embaixo do calendário, tem as fases da lua. Por exemplo, do dia tal ao dia tal, é lua nova. Dê uma observada aí na casa de vocês. Aí aqui, ó, tem as imagens para a gente compreender, ó. Então, nesse calendário de um mês qualquer, que nós não sabemos, né, aqui, ó, na quarta-feira, ó como que a lua está totalmente cheia. Percebe que aqui no cantinho, ó, já começa a escurecer? Ó como vai mudando. Então, não é a lua que está escurecendo. Na verdade, é a sombra da Terra. Olha como a sombra da Terra esconde bastante a lua, né? Parece que ela tem até o formato de um C, ó. Mas na verdade é a sombra da Terra. Em virtude de sua duração, é fácil perceber a relação do ciclo lunar com os meses do ano. Por isso, muitas culturas usaram o formato visível da lua no céu para contar o tempo. Então, aqui novamente tem outro videozinho bem legal, vocês vão gostar, explicando sobre as fases e os movimentos da lua. Atividades. Quantas e quais são as estações do ano? Quantas são mesmo? Tá lá no comecinho do texto, eu também disse no comecinho do vídeo. Volta lá. 2. Qual é a estação do ano em que acontece a floração? O que é floração? Essa palavra floração, ela vem da palavrinha flor. Então, qual é aquela estação do ano que é conhecida pela fase das flores? Qual é? 3. No Brasil, quando começa e termina o inverno? Então, tem lá no comecinho do textinho também. 4. Qual é a estação do ano que você mais gosta? Justifique sua resposta. Qual é a estação do ano que você mais gosta? Primavera, verão, outono ou inverno? E por quê? Tá? Você escreve aqui o porquê, o motivo. 5. Com base em seus conhecimentos, nomeie corretamente as 4 fases da lua. Então, aqui eu vou ajudar vocês. Então, essas luas aqui, ó, são as luas que aparecem no calendário. Então, essa lua aqui, ó, totalmente pintada, é aquela lua forte, que quando a gente olha para o céu, ela tá brilhando. É a lua cheia. Aqui, ó, não é um C ao contrário, né? Ó, é um Czinho ao contrário. É a lua minguante. Esse C aqui, ó, que é o Czinho correto, é a lua crescente. E aqui a lua sem pintar é a lua nova. 6. A lua produz luz? O que eu disse para vocês? A lua tem luz própria? Não, né? Como é que ela brilha mesmo? O que acontece para ela brilhar? Só escrever aqui. 7. Quanto tempo duram aproximadamente as fases da lua? Lá no textinho também está dizendo. Lembra que eu disse que era quase um mês? Mas quanto é exatamente? É só marcar o X na correta, é uma só, tá bom? Que está correta. 8. Qual é a fase da lua hoje? Então, é só olhar num calendário aí na casa de vocês, ver o dia que vocês estão, né? Eu não sei se vocês estão fazendo essa atividade hoje mesmo ou não, e anotar qual é a fase da lua hoje. Lembrando que ela muda toda semana.